máquina fotográfica e vai, então, enviar essas informações aí via nervo óptico para o sistema nervoso central. Então, a córnea, ela é a principal lente do olho, né? O cristalino seria aí a segunda principal. Se a gente pensasse no olho como... Gente, eu vou só pedir para quem está com o microfone aberto aí fechar, porque está pegando um pouquinho de interferência. Obrigada. Então, voltando aqui. Se a gente for pensar no olho, então, no sistema aqui córnea, cristalino, o poder de convergência que ele tem, se ele fosse uma lente, por exemplo, de um óculos, seria equivalente a uma lente de 60 graus. E desses 60 graus, mais de 40 estão na córnea. Então, ela é a lente mais importante para a gente ter a formação de uma imagem nítida aqui na retina, tá? Agora, entrando então um pouquinho no assunto, né, lembramos o que é a córnea, onde ela fica, para que ela serve. Falando do transplante de córnea, eu gosto muito desse assunto, assim, um dos motivos é que ele é um dos transplantes mais bem-sucedidos da medicina. E por que isso? A gente tem algumas características anatômicas da córnea que permitem uma compatibilidade muito boa. Então, a primeira delas, e a mais importante de todas, é que a córnea é um órgão avascular. Então, quando a gente pensa em praticamente qualquer outro órgão do organismo, ele vai obter oxigênio via corrente sanguínea. Então, vai precisar ter os vasos para isso. A córnea, em específico, ela vai obter oxigênio do ar. E ela é avascular e isso garante a ela um privilégio imunológico muito grande. Então, se ela é vascular, é muito mais difícil você ter células brancas lá, você ter depósitos antígeno anticorpo. É muito mais complicado chegar lá se a gente não tem vaso sanguíneo, certo? Então, até para quem usa lente de contato, já deve ter ouvido falar da oxigenação da lente de contato, tanto que a lente de contato é permeável ao oxigênio. Isso é uma coisa importante nas lentes de contato, justamente por essa característica que a gente tem na córnea de não ter os vasos sanguíneos, tá? Inclusive, se por um acaso o paciente tem uma alteração na córnea e tem uma neovascularização, que é uma patologia, ele tem um pior prognóstico para transplante. E assim, é muito pior. Então, a gente sabe que esse fator da córnea vascular é o mais importante para um sucesso aí de uma cirurgia de transplante de córnea. Além disso, ela também não tem linfáticos, o que ajuda nesse mesmo processo aí de privilégio imunológico. Ela tem bem pouca célula apresentadora de antígeno, e além de tudo, ela ainda tem citocinas imunossupressoras. Então, todo esse conjunto de fatores faz com que a gente não tenha necessidade de compatibilidade entre doador e receptor, o que é uma coisa muito atípica aí para um transplante, né? Aí vocês vão perguntar, Mari, mas nem tipo sanguíneo? Não, gente, nem tipo sanguíneo, não precisa ter compatibilidade nenhuma. Então, córnea, qualquer pessoa poderia doar para qualquer outra pessoa na questão da compatibilidade. Então, a gente às vezes vai ter outras restrições para doação, né? Mas a gente não precisa fazer nenhum estudo do tipo de compatibilidade, tá bom? Então vamos lá, falando um pouquinho de como que funciona, né, o sistema para doação e para transplante de córneas. A gente tem, então, isso para quem faz parte aí da Liga de Transplante, talvez até já tenham conhecimento, mas a gente tem, então, um Sistema Nacional de Transplantes. Aí, para a parte de córnea, a gente vai ter a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, que é estadual. Então, tem o Sistema Nacional e quem vai responder para ele é esse Sistema Estadual de Notificação e Captação, e que vai organizar uma fila única estadual, tá? Então, os transplantes de córnea, eles são organizados por estado, então, e as filas entre os estados não têm relação. A gente pode ter um estado, por exemplo, que está com uma fila de transplante zerada, que não tem fila de espera, e outro que está com 1 ano de espera. E eles são separados assim, são separados por estado, tá? Daí, dentro do estado, a gente vai ter os diversos bancos de olhos, que são os órgãos que vão cuidar mesmo dessa prática do dia a dia, de fazer a captação, recolhimento, o preparo e vai vir a oferta, em última análise, para a equipe que vai fazer o transplante. Então, o banco de órgãos, o banco de olhos que vai controlar aí a doação dos órgãos, que vai fazer a captação. Quando a gente pensa aí na doação, então, a gente basta ter, a princípio, o familiar querer doar os órgãos, né? E a gente tem aí alguns critérios de exclusão, tá? Eu não coloquei porque é uma lista grande, tem mais de 30 doenças que impedem uma pessoa de doar córnea, mas as principais, assim, só para curiosidade, são infecciosas. Então, uma pessoa que tem histórico de HIV positivo ou de hepatite C positivo, por exemplo, não pode ser doador.
Doenças de sistema nervoso central também excluem, então, doenças como Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas são critérios de exclusão para doação de córnea. A única exceção para doenças de sistema nervoso central são traumas encefálicos, traumas podem ser doadores, sim, e neoplasias, tá? Então, não são todas as neoplasias que impedem um doador de doar a córnea, mais neoplasias sanguíneas, então linfoma, leucemia, ou algumas neoplasias que podem acometer os olhos, são critérios de exclusão, tá bom? Uma vez que esse doador tenha passado aí nos critérios de exclusão, é feito a retirada do órgão, então a captação. Essa retirada é feita de todo o globo ocular, tá? Não é retirado somente a córnea, então é feito um procedimento que a gente chama de enucleação, que a gente vai retirar o globo ocular inteiro e vai mandar o globo ocular para o banco de olhos, que vai fazer então a avaliação da qualidade daquele tecido e a preservação. Então é no banco que eles vão separar a córnea das demais estruturas e vão avaliar a qualidade daquela córnea e classificar ela, se ela pode ser doada aí para um receptor, tá? Muitas vezes a córnea ela não vai passar em critérios de qualidade que a gente chama de qualidade ótica, que seria uma córnea de melhor qualidade possível, mas ela ainda pode ser usada em alguns casos, então tem o que a gente chama de córnea tectônica, que é quando a gente não consegue aproveitar a qualidade ótica dela, mas a gente consegue aproveitar para outras coisas, para ser usada ainda em pacientes. Então, quando eles precisam, por exemplo, tá com um ferimento na córnea que tem dificuldade de fechar, a gente precisa de um pouco de tecido para fazer um enxerto. Esse tecido muitas vezes pode ser usado ainda. E quando ela não passa nem no critério de qualidade para isso, ela pode ser usada para treinamentos, principalmente em serviços que tenham residência ou fellow, para fazer um treinamento cirúrgico com esses órgãos que não passaram no controle de qualidade. Mas mesmo assim, se eles não passarem, eles ainda podem ser utilizados aí para o bem, porque os cirurgiões também precisam treinar, né? Então, acabam sendo usados para isso. E por fim, se ela passar por todo esse caminho aí e passar no critério de qualidade, ela vai ser ofertada ao paciente, né? E a equipe de transplante vai ser notificada que está sendo ofertada a córnea para aquele paciente, para mobilizar aí o hospital para convocar esse paciente para cirurgia, tá? Então, só mostrando aqui para vocês, essa sou eu levando uma córnea para cirurgia. Então, essa córnea que eu estava levando, ela veio do BOS. BOS significa Banco de Olhos de Sorocaba. Apesar de ser de Sorocaba, eles têm uma unidade também em São Paulo. Então, foi daí que a córnea veio. E ela vem assim nessa geladeirinha. E como que ela tá lá dentro dessa geladeirinha? Então, o que eu estava levando dentro da geladeirinha era um frasco semelhante a esse, tá? Então, aqui dentro tá a córnea, ela geralmente fica aqui no fundinho do frasco, e essa solução vermelhinha que tá dentro do frasco se chama Optisol GS. Então, olha que interessante, gente. A córnea, ela consegue ser conservada nessa solução, que é uma solução que contém, na verdade, diversos componentes, tá? Então, ela vai ter um meio de cultura celular, que vai compor grande parte da solução. Ela vai ter um tampão, que é para controle do pH, para manter o pH estável. Ela vai ter substância hiperosmótica, que é para manter, evitar que o tecido tenha edema, que essa córnea fique demasiada durante o processo. Vai ter um indicador de pH, então, para que serve o indicador de pH? Se alterar o pH, é uma coisa muito sugestiva de que podem ter bactérias proliferando lá dentro. Então, essa cor rosinha significa que a córnea está ok, que o pH está ok, na verdade. Se ele tiver com alteração do pH, ele vai mudar ou para amarelo ou para azul. Então é super interessante que quando a gente tem a mudança do pH, essa substância que a gente usa, que chama fenol vermelho, ela se altera. Então essa cor rosinha aí quer dizer que tá tudo ok com o material. Vai ter também antibióticos, o GS significa gentamicina e streptomicina, e alguns aditivos do tipo vitaminas e etc., para ajudar na preservação do tecido aí de forma bem viável. E nisso, quando a córnea é colocada nessa solução, ela pode ser conservada nela por até 14 dias. Então, é outra coisa que é bem diferente aí dos outros transplantes de órgão em geral, que a gente consegue conservar o órgão, manter a vitalidade dele por 14 dias, desde que seja mantido numa temperatura de 4 graus, e a gente não precisa ter compatibilidade. Então, isso facilita muito com que o transplante de córnea seja um dos transplantes mais realizados. A gente tem algumas facilidades aí que foram desenvolvidas ao longo do tempo e que permitem que a gente tenha uma flexibilidade maior e consiga realizar um número grande de cirurgias.
tá? Existem, então, essa fila, ela é única, né, estadual, igual a gente comentou, e os pacientes vão sendo inscritos por ordem de chegada e vão sendo chamados de acordo com essa ordem de inscrição, tá? Existem apenas alguns critérios que vão fugir aí a ordem de inscrição, então, de forma geral, é um processo muito justo, então a pessoa entrou, ela vai ser chamada após as pessoas que estão na frente dela serem chamadas, mas a gente abre algumas exceções para situações aí de maior urgência, tá? Uma delas é pacientes crianças, então abaixo de 7 anos, com opacidade bilateral, então com os dois olhos comprometidos. Por que que esse paciente precisa ser priorizado? Quem faz parte aí da liga de oftalmologia, talvez já conheça uma alteração que se chama ambliopia, que ela acontece quando crianças não recebem estímulo visual no olho. Então, por exemplo, esse olho que tem uma opacidade corneana, que não recebe uma imagem nítida na retina, durante essa fase de desenvolvimento visual, a criança não desenvolve a parte de sistema nervoso para conseguir receber aquela imagem, interpretar aquela imagem. Então, uma pessoa que não teve estímulo visual até os 7 anos de idade, mesmo que faça a cirurgia depois, a córnea pode ficar perfeita, o olho perfeito, e mesmo assim o paciente não enxerga porque ele não desenvolveu a via neurológica necessária por falta de estímulo durante essa idade aí, onde o desenvolvimento acontece, tá? Então, eles precisam operar rápido para que eles não desenvolvam a ambliopia, tá? Então, esse é um critério de priorização. Quando a gente inscreve um paciente que preenche esses critérios, a gente vai notificar a central de transplantes e esse paciente passa a ser automaticamente o primeiro da fila, tá? Outra situação é quando há uma perfuração corneana ou uma iminência de perfuração. Essa perfuração pode ser por diversas causas, pode ser um trauma, ou também pode ser uma úlcera infectada que foi perdendo aí tecido, foi tendo necrose e evoluiu com perfuração. Ou uma iminência de perfuração, quando a gente consegue ver que a córnea está muito, muito fina, uma infecção avançando, por exemplo. Então, esses casos a gente considera que é uma urgência e por isso passa na frente. Úlcera de córnea intratável clinicamente, então quando a gente tem uma infecção corneana, que a gente faz tratamento clínico com antibiótico terapia e o paciente não responde adequadamente, é um critério para priorização também por urgência. E a gente tem uma última situação, que é quando o paciente ele faz um transplante. Então, imagina que o paciente entrou lá na fila, ficou 1 ano na fila, foi transplantado e o transplante, entre aspas, não pegou. Então, isso pode acontecer por diversos motivos, ou algum problema aí na conservação do tecido, ou uma manipulação excessiva no transporte ou durante a cirurgia, fizeram com que tivesse uma falência celular e o transplante não chegou a ficar transparente, ele já o pacifica logo no pós-operatório precoce, primeiro, segundo pós-operatório. Normalmente a gente espera pelo menos 30 dias para que esse transplante ainda responda, né, ainda reaja, mas se não responder, a córnea não ficar transparente, esse paciente tem direito a voltar para a fila na posição dele, né, que seria o primeiro porque ele já tinha sido chamado, e fazer um segundo transplante sem precisar aguardar 1 ano aí na fila, tá? Então essa é uma outra situação aí de exceção, que são os critérios de priorização. São somente esses, tá? Então, outros critérios de urgência, eles não entram automaticamente. Se você tem um paciente que tem alguma urgência por outra causa que você julga que ele deve ser priorizado, aí a gente escreve uma carta para a secretaria de transplantes explicando a situação e uma banca vai julgar se aquele paciente precisa realmente ser priorizado ou não, tá bom? Mas esses são os critérios que já são pré-estabelecidos e que você pode solicitar a priorização. Então tá bom, a gente já vimos os critérios, né, como que é o processo aí da córnea conseguir chegar no doador, e agora vamos falar um pouquinho então da técnica cirúrgica, tá? Existem alguns tipos de transplante, então quando a gente está falando em transplante de córnea, a gente não está falando de uma única cirurgia, e o porquê disso? Se vocês entrarem um pouquinho mais aqui na anatomia de córnea, vocês vão ver que a córnea ela não é um órgão que é único, formado por um único tipo celular. Não, ela tem camadas, tá? Então, aqui são as camadas de fora para dentro, tá? A camada mais externa é o epitélio. Logo abaixo a gente tem a membrana de Baumann, que é considerada aí uma membrana basal, mas ela tem várias discussões em relação à composição exata dela, mas que eu não vou entrar nisso. A gente tem o estroma, que vai corresponder aí a cerca de 90% da espessura corneana, tá? A gente vai ter a membrana de TSM, que é a membrana basal do
endotélio, e a gente vai ter o endotélio aqui, que é a camada mais interna da córnea, tá? Existem diversas patologias corneanas e essas patologias, muitas vezes, elas vão acometer somente um local específico da córnea. Então, por exemplo, a gente tem doenças corneanas que vão acometer somente o endotélio. Se a gente tem uma doença que acomete somente o endotélio, qual que seria a necessidade ou a indicação de você substituir toda a córnea, toda a espessura corneana? Não é necessário, né? Você pode substituir, então, somente a parte interna. E o mesmo vale para outras doenças que são mais superficiais, que acometem somente o estroma, ou somente a região subepitelial, e que muitas vezes não é necessário trocar a córnea inteira. Você pode preservar o endotélio do paciente, por exemplo, se o endotélio for saudável, tá? Então, por isso, a gente tem aqui essas diferentes formas. Essa primeira aqui que está sendo mostrada seria o transplante que a gente chama de penetrante, que seria de todas as camadas corneanas. A gente vai cortar um círculo aqui na região central da córnea, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, e a gente vai substituir toda a espessura corneana, tá? É o que a gente chama de transplante penetrante ou ceratoplastia penetrante. Aqui vocês têm um exemplo, aqui o B, de um transplante lamelar anterior. Então, por que ele tem esse nome? Porque a gente não vai trocar a córnea inteira, a gente vai trocar somente uma lamela, e aqui anterior, porque é a lamela mais anterior que vai ser substituída. Então, casos, por exemplo, de ceratocone, que é uma doença da córnea que afeta principalmente o estroma, a gente pode fazer uma substituição somente da camada anterior. E a gente vai ter os transplantes lamelares posteriores, onde a gente vai trocar somente a camada interna, que são os transplantes voltados para as doenças endoteliais, tá? Então, aqui só reforçando os nomes, a gente tem o penetrante, que vai trocar todas as camadas, o lamelar anterior, que vai trocar epitélio e estroma, e o posterior, que vai trocar somente a parte interna, que é a membrana de TSM e o endotélio, certo? Então, mostrando aqui para vocês o transplante penetrante, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, como que é a técnica, então. A gente vai ter a córnea doadora e a córnea receptora, e em ambas a gente vai utilizar uma lâmina circular para cortar essa região central aqui da córnea, que é a região que vai ser substituída, tá? A gente preserva aqui um leito residual, que é onde a gente vai fazer a sutura. Então, a córnea do paciente, mesmo no penetrante, ela não é totalmente removida, a gente deixa essa bordinha aqui, e aqui é onde a gente vai fazer os pontos, tá? Então, aqui vendo de lado, como que é feito aí o corte, e daí essa parte que saiu aqui vai ser substituída por uma parte equivalente, que está vindo de uma córnea doadora, tá? Então, aqui mostrando o que seria a córnea do próprio paciente, o que seria a córnea doadora, e aqui já ilustrando até uma sutura sendo feita nesse botão e aqui no leito residual que a gente deixa de córnea, tá? E aqui mostrando o encaixe, então, dessas duas córneas, aqui é por um exemplo de corte feito a laser, tá? Então, a gente tem a opção de lâmina fria ou de laser para realizar esse corte. Quando a gente vai fazer com laser, a gente pode desenhar aqui uma interface que promova um bom encaixe, tá? Quando a gente está falando de lâmina, a gente vai ter um corte reto aqui, vertical. Então, mostrando aqui um pouquinho do procedimento cirúrgico. Então, aqui o que a gente tem? Nessa figura A, que é a primeira figura, está sendo removido, então, a córnea opacificada do paciente. Então, essa córnea aqui que está sendo, essa região redondinha aqui, esse corte corneano que está sendo segurado na pinça, acabou de ser removido, então foi utilizado aqui uma lâmina circular para fazer esse corte na região central. Observem como essa córnea é opaca. Aqui, onde sobrou córnea do paciente, vocês veem como está esbranquiçado? A córnea não está transparente como ela deve ser. Aqui foram feitas algumas marcações, que a gente chama de marcações radiais, para orientar melhor o posicionamento dos pontos. Isso é opcional, de acordo com a preferência aí do cirurgião, tá? Então, essa córnea foi levada embora. O mesmo procedimento de corte circular foi feito na córnea doadora, na mesa cirúrgica, e foi colocada aqui a nova córnea. Então, aqui ela está somente encaixada ali, exatamente no espacinho onde fez o corte. E aqui ela já está com 8 suturas, então já está com metade aí das suturas feitas, e aqui com a sutura completa, tá? Então, só mostrando aqui o trépano. Trépano é o nome dessa lâmina circular. Aqui seria um trépano simples, que a gente mesmo vai segurar e fazer o corte de forma manual. Existem outras opções, como trépanos a vácuo, que vão ter uma melhor adesão aí com a córnea, mas o princípio é o mesmo, tá? De fazer um corte circular, e a gente tem
vários diâmetros, então aqui mostrando um de 7,5, um de 8, a gente vai escolher o diâmetro que a gente vai utilizar, normalmente ali no momento da cirurgia, a gente vai utilizar um compasso, ou mesmo os próprios trépanos como marcadores para a gente ver qual que seria o tamanho ideal da trepanação para aquele paciente, tá? E aqui mostrando, então, uma sutura sendo realizada. Aqui já foi feita a primeira sutura e está sendo realizada a segunda, então com os instrumentais oftalmológicos que a gente usa. Isso aqui é uma visão de microscópio, tá, gente? Toda a cirurgia é feita com microscópio. Esse fio que a gente utiliza é um nylon 10 zeros, então para quem já teve algum contato aí com sutura, com fios cirúrgicos, sabe que quanto mais zeros, mais fininho é o fio, tá? E esse 10 zeros é o mais fininho que a gente encontra, ele é mais fino que um fio de cabelo, então pensa que, assim, é uma cirurgia bem delicada, e assim como a maior parte das cirurgias oftalmológicas, tá? Então quem pretende aí ir para oftalmologia e ser cirurgião, tem que ir treinando movimentos bem delicados, bem precisos, porque vocês vão suturar coisas mais finas do que um fio de cabelo, tá bom? Que seria o nylon 10 zeros. Só para vocês terem uma referência, normalmente quando a gente vai fazer uma sutura de pele, a gente utiliza nylon 4 zeros, então esse é bem mais fino. Mostrando aqui, então, alguns exemplos, tá, de como que fica o resultado. Então, esse caso é um caso de uma úlcera de córnea. Então, vocês veem que aqui é onde está a úlcera, onde está a infecção. O olho está super vermelho, porque ele está super inflamado por conta dessa úlcera de córnea. E é uma úlcera que não estava respondendo ao tratamento clínico, colírios antibióticos, os antibióticos não estavam fazendo efeito, então foi feito um transplante, né, mais direcionado aqui para essa região onde era afetada, foi substituído por uma córnea doadora, e vocês veem que não muito tempo depois a gente já tem uma resposta bem mais favorável, um olho bem mais calmo, porque a gente tirou ali o tecido infectado que não estava respondendo e substituiu ele, tá bom? Aqui tem um outro exemplo de um paciente que teve uma perfuração corneana. Então, essas perfurações têm várias origens, às vezes traumáticas. Então, quando a gente tem, por exemplo, um furo redondo na córnea, é muito difícil a gente conseguir fazer uma sutura primária, né, sem nenhum tecido para enxerto. Então, aqui a gente fez um botão bem pequenininho, só realmente para tampar aquela região onde ocorreu a perfuração corneana, é o que a gente normalmente chama de PET, tá? Que são esses transplantes menorzinhos. E aqui mostrando uma outra opção, por exemplo, existem algumas patologias corneanas que podem causar um afinamento, uma destruição da córnea somente na periferia, tá? E nesses casos, a gente pode fazer um transplante aí que a gente chama de cunha, ou então de meia-lua, em que a gente vai fazer um PET aí somente nessa área afetada, tá? Então a gente consegue uma cirurgia só, o transplante de córnea, na verdade são muitas e muitas, existem muitas variações da técnica e adaptações que a gente faz para cada caso, dependendo da patologia, de qual camada da córnea está afetada. Então a gente tem diversas possibilidades aí para a gente conseguir bons níveis de correção e de recuperação. Muitas vezes a gente salva o paciente de perder totalmente a visão de forma irreversível, como é o caso dessa úlcera grave, por exemplo, tá? E nessa altura do campeonato, tá, nossa, que legal, né, Mari? Então, a solução para todas as doenças de córnea é fazer transplante. Vamos fazer transplante em todo mundo que tiver qualquer doença da córnea? Claro que não é bem assim, né? Então, como qualquer outra cirurgia, a gente vai ter também as complicações, então, as complicações que podem ocorrer aí após um transplante. E quando a gente fala de complicação do transplante, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça, não só, assim, dos médicos, mas também dos pacientes, quando a gente vai falar, olha, quais são as possíveis complicações da cirurgia? A rejeição é uma coisa que todo mundo já tem na cabeça, porque sabe que é um órgão, né, que tá vindo aí de outra pessoa, né, que foi doado e que pode haver esse processo de rejeição. A rejeição, ela tem uma incidência média de 20%, então não é um valor assim tão baixo, né? Existem diversos casos que vão ter uma incidência maior que outros, tá? Existem alguns fatores de risco. Isso daí vocês vão saber até melhor que eu, quem está estudando aí para imunologia, que a rejeição ao transplante de córnea, então, é um tipo de hipersensibilidade do tipo 4, tá? O que a gente vai notar na apresentação clínica de um paciente com rejeição
é uma inflamação ocular importante, edema do botão corneano e opacificação desse botão, desse enxerto. Tá? Uma coisa que é diferente no transplante de córnea em relação a transplantes de outros órgãos é que a gente consegue fazer um monitoramento muito direto disso, a gente consegue enxergar a córnea, a gente está enxergando o órgão e a gente consegue estar avaliando a todo tempo como que está o estado dele. É diferente de você fazer, por exemplo, um transplante de rim, que, ok, você pode acompanhar a função renal do paciente, mas você não está conseguindo ver ali aquele rim, se ele está bem vascularizado, se ele, como que está a qualidade do tecido. Na córnea, não, a gente enxerga ela e a gente consegue fazer uma avaliação direta aí de como que ela tá, como que tá a saúde aí do seu transplante, tá? Então, só vou adiantar aqui um pouquinho para mostrar a foto. Então, esse daqui é um exemplo de um paciente em rejeição, tá? Então, a gente fala normalmente em rejeição aguda, tá? Então, um paciente que estava vindo bem aí, evoluindo bem com o seu transplante, e de repente ele começa a sentir dor, ficar com o olho vermelho, ter um embaçamento visual importante. E ele chega no pronto-socorro com essas características, tá? Então, qual que é a primeira característica que vocês veem aqui nesse transplante que é um fator de risco para rejeição? Foi o que a gente falou bem lá no comecinho da aula. Eu acho que ninguém vai responder em voz alta, né? Porque a aula online é difícil. Nas aulas presenciais, normalmente a interação é um pouquinho melhor. Mas o que vocês veem aqui nessa região superior? Então, aqui esse risquinho branco é a transição entre o leito receptor e o botão corneano que foi transplantado. Vocês veem que tem vários vasos sanguíneos que estão invadindo aqui o botão. E com vasos sanguíneos vem complexo de anticorpo, vem todo aquele privilégio imune que a córnea tem, ele acaba quando a gente tem os vasos sanguíneos. Então, isso é o principal fator de risco para o transplante, a neovascularização, que é o que vocês veem nesse caso. Então, aqui ele está com o olho bem vermelho, bem inflamado. A gente olha que o botão não está transparente, ele está bem opaco. Ele está edemaciado, e a córnea, quando fica edemaciada, quando está um edema importante, ela faz o que a gente chama de microbolhas, que são essas bolinhas que vocês conseguem ver aqui, ó, seguindo aqui meu mouse. Tá, então essas microbolhas são importantes quando a gente tem um edema significativo. E uma outra coisa que a gente consegue ver aqui nesse caso, que é praticamente patognomônica de rejeição, é essa linha aqui na parte interna do botão, tá? Que tem até um epônimo, que é a linha de Coulda-Dust, quando a gente tem a rejeição endotelial, que é o principal tipo de rejeição, tá? Então, o paciente vai chegar assim no pronto-socorro com dor, com baixa de visão, com o olho inflamado. Muitas vezes a gente vai ver vasos no botão, que é o principal fator de risco, e qual que é o tratamento? Corticoide, tá, gente? E na oftalmologia, vocês vão ver que a maioria dos tratamentos a gente vai fazer de forma tópica, porque a gente consegue uma boa penetração tecidual, né? O órgão tá ali, você tá aplicando o medicamento diretamente nele. E não é porque o paciente. Muitas vezes as pessoas pensam, putz, ele chegou no país com uma rejeição, acabou, perdeu o enxerto. Não, a gente entra com corticoide em dose alta, é corticoide de hora em hora, e muitas vezes um tratamento rápido, então diagnosticou, já começa a tratar na hora, a gente consegue reverter o processo de rejeição e o paciente não necessariamente ele perde esse enxerto, tá? Então, quando eu digo que a incidência média é de 20% dos pacientes transplantados vão ter pelo menos um episódio de rejeição, mas não quer dizer que eles vão perder o enxerto nesse episódio, tá? Muitas vezes a gente consegue reverter aí esse processo, reduzir a inflamação e o paciente consegue manter o botão, consegue recuperar a transparência sem ele necessariamente perder o enxerto. Quando isso acontece, quando a gente tem uma reação muito forte, a gente não consegue controlar, ele vem a perder esse botão, ele fica opaco e não permite a pessoa enxergar, ele pode ser reinscrito e pode ser retransplantado, tá? E os fatores de risco, então, é mais comum ocorrer rejeição em pacientes jovens do que idosos, neovascularização é de longe o principal, pacientes com múltiplas cirurgias prévias, então um paciente que já teve rejeição antes e já está no terceiro, no quarto transplante, vai ter um risco bem aumentado, tá bom? E pacientes com glaucoma e diversas outras patologias oculares também vão predispor ao maior risco de rejeição e uma maior chance de insucesso aí na cirurgia, tá? Outras complicações que podem ocorrer são a falência, que é quando a gente tem uma morte celular aí
que é um pouquinho mais acelerada. Então, se a gente pensar, por exemplo, o doador, ele pode ter até 75 anos, e às vezes a gente vai transplantar um paciente que tem 20, 30 anos, a gente vai colocar nele uma córnea de 75 anos. Tudo bem, uma córnea saudável, mas que é mais velha que ele, e que daqui 10 anos vai ser uma córnea de 85 anos, e daqui 20 anos de 95 anos, e que muitas vezes ela não vai aguentar aí o mesmo tempo de vida que o receptor vai ter, e vai entrar no que a gente chama de falência, tá? Que é uma opacificação progressiva do botão, mas sem inflamação. A falência, ela é diferente da rejeição, tá? Então, a falência, a gente vai ver esse botão ficar cada vez mais esbranquiçado, mais opaco, mas não é aquela crise aguda, aquele olho quente, aquele olho inflamado. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer é a catarata. Então, tanto a catarata quanto o glaucoma, eles podem estar relacionados tanto diretamente ao ato do transplante, então a gente vai manipular o olho, a gente vai expor o cristalino aí durante o processo da cirurgia, como o próprio uso de corticoides. Então a gente vai utilizar bastante corticoide aí no pós-operatório do transplante. Corticoide ocular é um fator de risco para o desenvolvimento tanto de catarata quanto de glaucoma. E isso é uma coisa bem importante de vocês lembrarem, pois mesmo os corticoides sistêmicos podem estar relacionados ao desenvolvimento de catarata em glaucoma, isso em qualquer pessoa, tá? Mas nos pacientes que vão ser submetidos a transplante, em especial, eles vão ter que usar bastante corticoide, e eles estão mais sujeitos a isso. Tá, gente? E uma última coisa que pode acontecer é irregularidade e autoastigmatismo. Então, quando você não tem um encaixe perfeito ali da córnea doadora com a receptora, você pode terminar com irregularidades de formato. Então, você tem transparência no botão, mas você tem um formato irregular de córnea, o que faz com que a pessoa não tenha uma visão nítida, porque fica com essa imagem um pouco distorcida, ainda que tenha transparência, tá? Então, existem alguns tratamentos que a gente pode fazer para isso, para correção, mas isso é uma complicação possível e não tão infrequente aí do transplante de córnea. Tá bom, gente? Então, assim, só para encerrar, o transplante de córnea, ele com certeza é uma opção de tratamento muito interessante para muita gente, e principalmente para os pacientes que têm uma perda visual importante. Como qualquer outra cirurgia, ou como qualquer outro procedimento, o que a gente vai ter que fazer é colocar na balança do risco-benefício, tá? Num paciente que tem uma perda visual muito significativa e uma opacidade de córnea total, a balança pende muito fácil para o lado do benefício, tá? Não é esse caso aí que a gente vai ficar pensando, putz, será que pelo risco vale a pena transplantar? Normalmente são aqueles pacientes que ainda têm uma visão parcial com a córnea deles, mas que com o transplante teriam um potencial de uma grande melhora, e com isso uma melhora da qualidade de vida, mas sabendo que daí eles vão entrar nesses riscos para todas essas complicações que também podem ocorrer. Nesses casos é mais difícil, né, essa tomada de decisão, mas a gente vai analisando sempre caso a caso, aí até a gente encontrar o que é mais ideal aí para cada paciente. Tá bom, gente? Era isso. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver. Eu não consigo abrir o chat aqui durante a apresentação da aula, mas se quem quiser falar agora, pode ficar totalmente à vontade. Mariana, desculpa. Eu tenho algumas dúvidas. Na realidade, a primeira delas é quanto à divisão das camadas da córnea. Uhum. Surgiu recentemente, um colega falou sobre uma nova porção, não sei se do estroma, ali do final do estroma, uma parte que chama duo. Isso, a camada de Dua. Então, Difundido? pois é, isso ainda é um ponto de discussão. Essa camada ficaria entre o estroma ali e a DCM, mas ela não muda nada assim, dos procedimentos e das técnicas cirúrgicas que a gente já tem. Mas a gente consegue ver, assim, principalmente um tipo de transplante que a gente faz, que é o lamelar anterior profundo, que a gente vai tirar todo o estroma e deixar só a DCM e o endotélio. E a gente vê que a DCM é muito resistente, e quando a gente vai tentar separar essas camadas, foi daí que surgiu essa observação, sabe? Que a gente tem uma resistência maior ali naquela região, que seria uma camada a mais, que seria desse estroma posterior aí. A existência dela ou não ainda é debatida, mas no fim das contas não muda as técnicas que a gente desenvolve e como a gente faz aí os transplantes. Entendi. Eu tenho mais duas dúvidas. Uma delas é relacionada com os fatores de prognóstico ali na rejeição do transplante corneano. Você falou de alguns. Eu, por coincidência, tenho uma conhecida que teve uma doença corneana, teve ameba,
como é que A chama? cantameba. A cantameba, Uhum. exatamente. E parece que ela tentou alguns transplantes e eu queria saber se, pelo jeito, o prognóstico com a cantameba é ruim, como é que funciona? A cantameba é um dos piores micro-organismos aí que a gente pode ter nas úlceras de córnea. Então, as úlceras de córnea, a cantameba é um protozoário, né, que ele está presente na água e muitas vezes na água limpa mesmo, água de torneira, a gente pode ter a presença de acantameba. E ela é mais frequente, assim, a grande maioria dos casos ocorre em usuários de lente de contato gelatinosa que não têm os cuidados adequados com a lente. Então, que usam soro, não usam produtos, solução multipropósito adequada. E esse patógeno, ele tem um comportamento meio indolente, então meio lento, mas ele é altamente destrutivo para o tecido e ele é muito difícil de erradicar. Então, uma vez que a pessoa desenvolva a úlcera, a gente entra com medicação, a gente normalmente entra com clorexidina, biguanida, a gente entra aí com os antiprotozoários e a gente tem muita dificuldade de erradicar esse micro-organismo da córnea. Aí, quando a gente começa a ver que não tem resposta clínica, a gente vai para um transplante de córnea. Só que qual que é o problema? A gente precisa deixar um leito residual, certo? Para a gente conseguir fazer os pontos, para ancorar. A gente não pode tirar a córnea inteira da pessoa, senão a gente tem muita dificuldade para conseguir uma sutura adequada e um fechamento cirúrgico adequado. E a gente não consegue garantir, a gente não consegue enxergar aonde tem protozoário e onde não tem. É claro que a região onde tiver mais a úlcera, tiver mais acometida, a gente vai remover, mas muitas vezes sobra micro-organismo e acaba infectando o tecido transplantado. Então, a chance de uma recidiva no tecido é muito grande. Então, a cantameba é um dos micro-organismos mais difíceis da gente tratar, mesmo com transplante. Às vezes a gente vai lá, trata clinicamente, não responde, faz o transplante, recidiva a cantameba no transplante, a gente faz outro transplante, aumenta a margem aí do botão e às vezes recidiva de novo. Então, assim, realmente é uma das piores doenças. Entendi. E até a questão de fazer a supressão com corticoide também talvez contribua para essa recidiva, né? Pois é, a supressão com corticoide ela é necessária, né? Mas a gente utiliza em doses altas mesmo, o que reduz a resposta tecidual, mas a resposta imune da córnea, ela já é naturalmente fraca, sabe? Então a resposta à cantameba é difícil de qualquer jeito. Obrigado. Depois eu faço minha última Imagina. pergunta, os outros colegas aí, se quiserem. Mariana, obrigada pela aula, foi muito boa. A minha dúvida, eu fiquei curiosa, porque quando você falou das prioridades sobre quem tem a fila de prioridade para o transplante de córnea, né? E a parte da ambliopia, esse estímulo visual que a criança não teve, como que é essa? Eu não tive contato ainda com a fisiopatogenia dessa parte. Como que isso acontece? Então, a ambliopia, ela pode ocorrer por qualquer coisa que impeça a criança ter uma imagem nítida formada na retina. Então, quando a gente tem uma criança que tem, por exemplo, um grau muito alto e os pais não sabem, não usam óculos, ou a criança tem, por exemplo, uma catarata congênita, ela não vai desenvolver a via visual neurológica. Então, quando o bebê nasce, a visão do recém-nascido ela é muito ruim. E o olho já é bem formado, mas a visão ainda não é boa. Por quê? Ele precisa daquele estímulo visual, então precisa ter aquela imagem nítida na retina para estimular aqueles neurônios a se desenvolver. É como o desenvolvimento de qualquer outro processo neurológico, como o andar, a fala. Lembra aquele desenvolvimento infantil? O bebê segurou a cabeça, o bebê fez não sei o quê. A gente tem uma tabelinha lá para desenvolvimento visual. Então, com X, é que oftalmopediatria não é super minha área, mas a gente tem lá a tabelinha que eu não lembro de cor, com X meses o bebê vê melhor as cores, com Y meses ele vai começar a ter visão tridimensional. E quando ele não tem uma imagem chegando no olho dele, então imagina que ele tem, por exemplo, uma catarata congênita ou uma opacidade de córnea congênita. Não tem nada chegando na retina dele. Como que a via neurológica vai se desenvolver? Ela não desenvolve. E normalmente a gente só tem uma plasticidade neural até em torno aí dos 7 anos. Só que ela cai assim de forma exponencial. Então, quando é um bebê que não tem estímulo desde que nasceu, você operar só com 5, 6 anos já é um prognóstico muito ruim. O ideal, quando a gente tem essas opacidades congênitas, é a gente operar com 1 mês de vida, porque é uma época que a gente ainda tem uma plasticidade neural bem importante.
Depois disso, ela só vai caindo. Acima de 7 anos, já considera que talvez nem vale a pena mexer, porque a chance de desenvolver é muito baixa. Entendi. Obrigada, viu? Imagina. Eu vou só responder aqui do chat que falaram da questão das lentes, né? Gente, isso é bem sério mesmo. A estatística da incidência de acantameba em usuários de lente de contato é baixa, mas quando ela acontece, ela é muito devastadora. E eu tenho, assim, como é minha especialidade, eu acabo vendo muito caso, principalmente no HC, que é onde os casos acabam drenando, né? Mas a incidência, felizmente, é baixa. Mas eu tenho até uma paciente que ela teve úlcera por acantameba bilateral nos dois olhos. Isso não é tão incomum, porque a pessoa normalmente tem os mesmos cuidados de higiene com a lente dos dois olhos, né? Então, quando desenvolve, muitas vezes desenvolve de forma bilateral. E essa paciente, ela quase ficou cega. E ela tinha acho que 19 anos, ela ia com a mãe nas consultas, e a mãe falou, nossa, tinha que tirar uma foto do olho dela no estado que tá, e colocar na caixa da lente de contato, igual na caixinha de cigarro, sabe, que tem lá os riscos para a saúde, para ver se conscientiza as pessoas a utilizar os cuidados adequados. Então, não dormir com a lente de contato, só usar a solução própria, jamais utilizar soro, água de torneira, essas coisas que possam contaminar a lente, descartar no prazo correto. Então, tudo isso são fatores que, quando feitos corretos, são fatores de proteção, e quando não são feitos, são fatores de risco, tá? Pessoal, vai ser daqui aterrorizado. Pode usar lente, mas tem que usar correto. É tipo, eu falo para os pacientes assim, é tipo dirigir sem cinto de segurança, entendeu? Você pode dirigir sem cinto a vida inteira e nunca acontecer nada, né? Até que um belo dia você vai sofrer um acidente e pode morrer, assim, são medidas de segurança que você tem que fazer para melhorar a sua chance. Sim, entrar na água da piscina, né? De É lente, isso, esse tipo entrar de com coisa. lente na piscina, no mar, é super inadequado também. Quando for assim, mas eu tenho muita miopia, eu preciso muito ir na praia de lente. Usa uma lente de uso único, descarte diário, que você vai usar só uma vez e descartar, que você não vai reaproveitar depois, que você já melhora muito. A lente de contato gelatinosa que tem a menor chance de você ter acantameba é a lente de descarte diário, tá? Quando eu guardo a lente, solução específica para ela, mas coloco uma gota de soro para colocar ela no olho, pois sinto mais confortável. Isso seria perigoso para a higiene? Sim, se o soro não tiver estéreo, tá? Então você pode fazer isso, mas você tem que comprar aquelas ampolinhas de soro pequenininhas, estéreo, que é soro utilizado para injeção, tá? É umas ampolinhas que normalmente tem um adesivinho amarelo comprido. Não sei se vocês já viram, talvez já tenham visto aí no hospital. Essas são de uso único, então você vai abrir uma ampolinha que o soro tá estéreo, aí você pode pingar uma gotinha na lente, e daí você pode colocar a lente no seu olho, mas você não pode utilizar um soro que tá lá no banheiro já aberto, aquele frascão de 1 litro de soro, aí mora o perigo. Uma outra dica, assim, para quem tem essa questão da sensibilidade com o produto, então o produto arde o olho, existe um produto muito legal para limpar lente que se chama Clear Care. Ele é um produto que faz uma desinfecção oxidativa da lente. Então, ele tem peróxido de hidrogênio, ele vai limpar a lente e o peróxido ele vai ser neutralizado para água e oxigênio. Então, não tem nenhum resíduo na lente, diferente dos produtos habituais. Para quem tem maior sensibilidade, é uma opção muito interessante. Larissa, eu uso lente de contato rígida escleral, então provavelmente a Larissa tem ceratocone. Não uso todos os dias. Mesmo sem usar, tenho que trocar a solução de conservação diariamente? No mundo ideal, sim. Tá, então tem. Agora, eu esqueci de trocar um dia, vou pegar a úlcera? Não é assim que funciona, né? Mas idealmente tem que limpar a lente, dar uma esfregadinha nela e trocar a solução todos os dias. Mariana, tem algum sinal mais precoce, assim, de úlcera de córnea? Tem. Então, Sensível? especificamente da acantameba ou qualquer úlcera? Não, em geral e da cantameba, pode ser. Então, sintomas de úlcera são olho vermelho, fotossensibilidade, ardência ocular e dor. Tá? Pode ter também turvação, mas turvação não costuma ser o primeiro sintoma. Na acantameba, a gente tem um achado específico de acantameba precoce, que é uma dor desproporcional ao quadro clínico. Então, quando a gente examina o paciente, a gente não vê grandes alterações. A gente vê que o olho está um pouquinho inflamado, um pouquinho irregular o epitélio,
mas não tem um abscesso corneano, assim, são fatores super leves. E o paciente chega com uma dor horrível, assim, de tipo, minha córnea tá, assim, ardendo pra caramba, me matando, muita dor mesmo. Isso é um dos sinais precoces aí de acanthameba, é uma dor desproporcional aos achados clínicos. Agora, se ninguém for perguntar, eu tenho mais uma dúvida que eu tinha comentado do transplante. Você falou que a incidência de catarata é uma das outras complicações. É comum já fazer a cirurgia faco combinada com o transplante? Seria o Não. caso mais de pacientes já. E em pacientes jovens, não. Então, um paciente que fez a cirurgia de transplante, ele com certeza vai desenvolver catarata mais cedo do que ele desenvolveria se ele não tivesse feito nada, mas muitas vezes isso vai demorar ainda muitos anos, tá? Então, paciente de 20, 25, 30 anos de idade, não, a gente não vai fazer a fasectomia, né, que é a retirada do cristalino, num paciente dessa idade, a menos que ele já tenha catarata por algum outro motivo. Agora, em pacientes mais velhos, principalmente acima de 60 anos de idade, aí sim a gente considera, mas sempre avaliando caso a caso. Mas a gente considera assim, mesmo que seja uma catarata bem levezinha, já tirar, porque fazer depois a cirurgia da catarata no olho transplantado tem algumas particularidades também, então a gente considera fazer a cirurgia combinada. Mais uma pergunta aqui. Doutora Mariana, se o paciente faz uso contínuo de corticoide sistêmico e é usuário de lente gelatinosa, isso predispõe a úlcera de córnea? Isso é difícil comprovar, mas se for uma dose imunossupressora do corticoide, sim. Porque o corticoide, quando usado em doses baixas, ele normalmente, a gente não considera que o paciente está imunossuprimido, mas quando doses mais altas, sim. E imunossupressão por diversas causas, então pacientes que têm diagnóstico de câncer, ou pacientes que têm HIV, têm risco aumentado sim para úlcera. Então, se é utilizado em dose imunossupressora, a gente pode considerar sim que aumenta a predisposição. Gostei que vocês tiveram bastante dúvida, mas gostoso discutindo assim, né? Que daí a gente vai batendo um papo. Não fica só eu falando. Mais alguma coisa, gente? Querem perguntar outra coisa de oftalmo não sendo de transplante, de algum outro assunto? Boa noite, doutora Mariana. Eu tenho uma dúvida em relação à cicatrização desse transplante, né? Porque a córnea é muito pouco vascularizada. Como que é que funciona? Excelente, Gustavo. Boa observação. É muito lenta. Então, quando você dá um ponto de pele, você costuma tirar o ponto com quanto tempo? É, na verdade, eu nem tenho muita ideia ainda. Então, assim, normalmente a Dependendo do gente. sítio, uns 8 dias, né? Uns 10 Isso, dias. exatamente. Tem Se uns for um 8 sítio dias. bem molinho, que cicatriza bem, com 7 dias já dá para tirar. Lugares mais difíceis, 14 dias. Sabe quanto tempo a gente tira o ponto da córnea do transplante? Não, Com 1 ano. não, Então é bastante. lento, é lento. Então a gente dá bastante ponto, então normalmente a gente dá pelo menos 16 pontos no transplante, apesar de ser um órgão bem pequenininho, a gente tá falando aí 16 pontos em 8 milímetros, então é um pontinho bem pertinho ali um do outro para ficar bem fechadinho mesmo. O nylon, ele é um fio muito resistente, então ele aguenta todo esse tempo. Às vezes a gente vê paciente com transplante de 5, 6 anos e não foram tirados todos os pontos, o ponto fica lá. O nylon é um fio muito resistente, é por isso que a gente só usa ele no transplante. E realmente a cicatrização é lenta, você tá certo. A córnea é avascular e isso faz com que realmente seja um processo bem lento. Mas que com os pontos lá, eles ficam bem firmes, a gente orienta para o paciente, principalmente os pacientes transplantados, eles têm que evitar situações que colocam ele em risco de trauma ocular, tá? Então, esportes de luta, a gente normalmente orienta a evitar esportes com bola, ok, mas com óculos de proteção. Então, atividades que possam colocar ele em risco de trauma, porque esse transplante ele pode sim abrir. E aquela região do transplante, mesmo depois de muitos anos, ela é uma região que vai ser mais frágil do que o restante da córnea. Então, aquela região ali de encontro, né, entre o botão doador e a córnea receptora, ela é uma região de fragilidade, na verdade, que acontece pro resto da vida. A gente vê, às vezes, paciente com 10 anos de transplante que sofre um trauma de muito impacto, um acidente de carro, alguma coisa assim. Já atendi, infelizmente, vários que acabam perdendo o botão e que quase perdem o olho todo, porque a gente tem perda de conteúdo intraocular.
mas que às vezes a gente consegue salvar, a gente pede uma outra córnea na urgência, sai correndo para operar e consegue preservar. Entendi. Muito obrigado. Imagina. Uma outra pergunta aqui. A cirurgia de correção de dioptrias pode predispor a doenças? Então, Danilo, imagino que você esteja falando de cirurgia refrativa, certo? Que seria para correção do grau? Então, a cirurgia de correção de grau, sim, ela pode predispor a doenças. A gente, toda cirurgia, por mais simples que seja, pode ter risco de complicações. Então, existem, dependendo da técnica que for utilizada, algumas complicações específicas para cada técnica. A gente tem o risco da córnea opacificar após a cirurgia, que é o que a gente chama de haze. E vou falar só as principais, tá? A gente tem risco de infecções e inflamações corneanas, mas que são bem raros. E a gente tem o risco de deformação corneana após a cirurgia. Então, quando a gente vai fazer correção de grau, a gente vai aplicar um laser na córnea para mudar o formato dela. Então, a gente tem, por exemplo, uma córnea de um míope, que ela tem muito poder. Então, ao invés de ser uma lente aí de 60 dioptrias, ela é uma lente de 70. E a imagem acaba se formando antes da retina. A gente vai mudar esse formato corneano, a gente vai mudar o formato dessa lente para incorporar aquele poder que a gente quer que ela tenha. Então, a gente quer que seja 60 e não 70. A gente vai mudar o formato dela laser para conseguir fazer essa correção. E um dos riscos que a gente tem é que a córnea fique frágil depois disso e comece a se deformar. E forma como se fosse um ceratocone secundário à cirurgia refrativa. A gente normalmente não utiliza o nome ceratocone, porque tem uma fisiopatologia um pouquinho diferente, mas é uma ectasia, que significa deformação, da mesma forma que um ceratocone. Então, sim, pode predispor algumas doenças, tem seus riscos, tem várias outras coisas que podem acontecer, como o olho seco. Não, tem jeito sim. A chance dessas complicações são baixas e a gente, fazendo uma anamnese pré-operatória correta, a gente consegue diminuir mais ainda. Então, são feitos vários exames de córnea para ver se sua córnea é adequada para se submeter à cirurgia. Fazendo tudo correto, todos os exames, a chance é muito baixa, é menor do que 1 em 20 mil. Então, assim, dá para fazer. Quais as técnicas são mais seguras? As duas principais técnicas, isso vai depender um pouco da córnea, do formato, do grau, mas as principais técnicas que a gente usa, que são a laser, é o PRK e o LASIK. O PRK, a gente vai tirar somente o epitélio da córnea, que é aquela camada mais fininha externa, e vai aplicar o laser. E a gente vai deixar a córnea sem epitélio. O epitélio cresce de volta. Demora um pouquinho para a córnea melhorar, então a cicatrização da córnea não é rápida, a visão normalmente vai ficar nítida depois de uns 3 meses da cirurgia. E a gente tem o LASIK, que a gente vai fazer um corte na córnea, é uma cirurgia um pouco mais profunda, e a gente vai aplicar o laser lá no meio do estroma. No meio não, no estroma anterior. E a gente vai cortar o epitélio, mas vai reposicionar. E com isso, a recuperação é mais rápida, mas é uma cirurgia mais profunda. Para quem tem a córnea mais fina, a gente já não indica. Então, as duas técnicas são bem seguras, mas vai depender aí de qual grau para a gente ver qual que é mais interessante. Tem outras particularidades, então para quem tem astigmatismo um pouquinho mais alto, é melhor o LASIK. Para quem tem muita miopia, às vezes a gente vai preferir o PRK. Então, tem que avaliar mesmo para a gente ver as particularidades de cada uma. Imagina, estou à disposição. Bom, gente, querem fazer mais alguma pergunta? Quer aproveitar? Alguém quer tirar mais alguma dúvida de lente? Acho que não tem mais dúvidas, então, né? Eu estava pensando aqui, porque a Mariana, eu vi que você começou na faculdade lá na USP e foi seguindo e está lá até hoje. Então, você é bem filha da USP, né? Então, talvez algum dia mais para frente você poderia dar algumas dicas para a gente, talvez uma aula sobre isso, dessa parte de residência, de tudo, né? Em relação à USP São Paulo. Mas é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar aí. Gente, eu vou deixar meu contato aqui no chat, porque se alguém ficou com vergonha de perguntar e quiser me mandar, fico à disposição, tá? Mariana, eu queria te agradecer demais a disponibilidade, prazer. Já tive um prazer de poder acompanhar uma cirurgia tua, tirar fotinho lá, que eu te pedi, porque foi muito bonita mesmo a cirurgia de transplante, né? Principalmente
quando estão todos os pontos ali. E é isso, desejar muito sucesso. Eu vi que você está professor agora do Oft Review, né, do Bernardo, Uhum. e Muito agradecer. legal o projeto deles, né? Sim, sim. Em breve eu vou ser aluno seu, se Deus quiser. Ah, legal, gente. Tô à disposição aí. Quando quiserem mais uma aula, quiserem discutir caso, tirar dúvida, só me avisar. Um beijão para vocês, viu? Obrigada, Mariana. Tchau, tchau. E pedir para os alunos da Liga de Oftalmo para ficarem, por favor, da UFJF. Pessoal da Lauto, não sei se vocês já estão saindo, todo mundo saindo, mas agradecer também muito a presença de vocês. Espero que a gente possa contar com vocês em outras parcerias aí. Obrigado, gente.